No programa Papo Suprem de hoje, nós vamos falar sobre o sonho. Um sonho que a maioria das pessoas tem, mas poucos têm coragem de colocar em prática. Viajar o mundo, conhecer novas pessoas. Porém, largar família, emprego, muitas vezes a casa, os bens. E hoje nós temos aqui um casal, vamos conhecer um casal, a família Sanz, que tomou essa decisão de viajar o mundo. Vou falar com Jacques e Florence. Mas antes de conversar com eles, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa belíssima história. Jacques e Florence eram dois jovens viajantes quando se conheceram em 1995. Eles se gostaram e decidiram constituir uma família e continuar a vida de viajantes. A partir daí começaram a economizar dinheiro e tiveram 3 filhos. Zachary, que hoje tem 13 anos, Zohar, com 10 anos e Zélia, com 8 anos. A viagem com o trailer, apelidado pela família de Tropi, começou em setembro de 2010. Eles já percorreram 29 países, passando pela Europa, Ásia, América do Sul e chegaram ao Brasil em agosto de 2012. E para me ajudar nessa entrevista está aqui a Catalina, que vai traduzir, porque o nosso casal, um casal suíço, vai falar em francês e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história deles. Jacques e Florence, sejam bem-vindos à TV Suprem. Obrigado. Obrigada. Bom, eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Como surgiu essa ideia? Alors, Florence et moi, on s'est connus il y a maintenant 16-17 ans. Florencia e eu nos conhecemos há mais ou menos 17 anos. Alors, avec Florence, nous nous sommes rencontrés en 1996 et on a décidé de fonder une famille, mais comme on était les deux des voyageurs, on voulait pas rester, je veux dire, dans la même ville et on voulait à nouveau reprendre la route. Com Florencia, eles se conhecem desde 1996. Os dois já eram viajantes desde a época, mas eles queriam não só continuar viajando, mas fazer uma família e sair da cidade e continuar percorrendo. Et c'est comme ça qu'en fait, on a décidé le temps que les enfants y grandissent et qu'ils soient suffisamment grands pour profiter du voyage. Então aí eles decidiram qual seria o melhor tempo para poder curtir a viagem, mas que os filhos também pudessem curtir a viagem. Então aguardar uma idade mais apropriada para os filhos começar. C'est ce qui nous a laissé le temps de faire les enfants et que le premier il est jusqu'à 12 ans, la dernière que 6 ans. 15 ans pour économiser et préparer le voyage. Então, eles previram o tempo que eles iam precisar até que o primeiro dos filhos tivesse 12 anos, mais ou menos, a segunda, então, 9 e a terceira 6. E desde o momento que eles tomaram a decisão, passaram mais ou menos 15 anos. Mas você não tinha nem filho ainda e já decidiu viajar, já decidiu automaticamente fazer uma família e também viajar? 15 anos, uma programação de 15 anos antes. D'ailleurs, beaucoup de nos amis, ils nous disaient fais déjà les enfants, et puis après on verra. Muitos dos amigos, de fato, falavam para eles: é melhor você fazer logo as crianças, e depois vocês vão ver o que acontece, vocês vão viajar. Porque geralmente as famílias fazem isso, não é, Florence? Effectivement, en général, on voyage quand on est jeune, c'est plus facile en couple, et puis après, on commence à travailler, et puis on fait des enfants, on achète la maison et on reste dans le même lieu. Mais nous voulions voyager avec les enfants. Sim, geralmente o que se faz é que se viaja quando se é jovem, depois casa, tem os filhos, compra casa. Mas o que eles queriam, na verdade, era construir a viagem e a família tudo junto. Então vocês venderam tudo que vocês tinham e começaram a viagem, foi isso? Mais on n'avait pas beaucoup de choses parce que comme on savait qu'on voulait voyager, on n'a pas acheté beaucoup de choses. On a surtout pensé à mettre de l'argent de côté. É um pouco isso, mas na verdade eles não tinham muitas coisas, porque como eles já estavam com o plano de viajar, o que eles faziam era economizar o dinheiro, então não compravam muitas coisas. Então é interessante, a gente estava conversando sobre isso e eles simplesmente decidiram a viagem 15 anos antes e viajaram, juntando esse dinheiro e simplesmente não tiveram, colocaram de lado muitas coisas como comprar um carro, comprar uma casa
e decidiram viajar. E hoje já viajaram 29 países. É isso mesmo? 29 pays, et puis surtout la traversée de l'Asie par la route de la Soie, la Sibérie et la Mongolie, ce qui est un voyage plutôt difficile à organiser. Ouais. Sim, são 29 países, mas das partes dos pratos fortes da viagem foi a Ruta da Seda, por Mongólia, Sibéria, que foi foi uma logística bastante complexa para conseguir fazer essa viagem. No segundo bloco nós vamos falar propriamente sobre a viagem de vocês, mas eu queria saber sobre essa decisão de viajar ainda, como é que foi a educação dos filhos? Avant d'avoir les enfants, je me suis rendu compte que ça me permettait de découvrir d'autres cultures, d'ouvrir mon esprit et aussi de réfléchir sur son propre pays. Quando eu viajava, quando eu era nova, antes de ter os filhos, eu me percebi que isso abria minha mente, me permitia conhecer novas coisas, refletir sobre novas coisas. Et j'avais envie de transmettre ça à mes enfants. Pas seulement qu'ils aient une mentalité seulement suisse, mais aussi qu'ils puissent connaître d'autres choses. Queria transmitir isso para os meus filhos, não somente que eles tivessem uma mentalidade suíça, mas abri-la para outras culturas. Sobre a escola dos meninos. Como é que vocês ensinaram os seus meninos que eles estavam na época escolar? E como é que eles aprenderam? Eles participavam de escolas locais ou algum tipo de ensino à distância? Je veux dire, on se lève, on prend un tout petit déjeuner et on fait l'école tous les jours le matin pendant 2-3 heures. O colégio, eles se organizam todo dia de manhã, eles tomam café de manhã e eles começam durante umas 2-3 horas a escolarização dos meninos, durante a viagem, eles mesmos. Quem é o professor? Alors moi j'enseigne à Zélia et à Zora, et Jacques enseigne à Zachary parce que le programme de Zachary est plus difficile, il est plus âgé. Então, a Florence é a professora das duas meninas, ele é a Sorra, como o programa do Zachary, que é o menino mais velho da família, é um pouco mais complexo. Então, é o Jacques que toma conta dessa... Esse estudo, ele é reconhecido lá na Suíça? Eles fazem provas, alguma coisa assim? Oui, en fait, on s'est arrangé avant de partir avec l'instruction publique et on a pris tout le programme, on a organisé le programme scolaire et on se fait envoyer chaque année, je veux dire, le matériel pour une année. Antes deles começarem a viagem, eles foram lá no Ministério da Educação, eles pegaram os programas de escolarização dos meninos e cada ano eles renovam esse material. Eles têm toda a guia e autorização do governo da Suíça para fazer essa escolarização durante a viagem. E eles têm testes, têm provas? Zachary fait des examens annuels en juin chaque année. Zachary, o mais velho, ele faz os exames, as provas, todo ano. O que é viajar, de repente, simplesmente largar tudo, porque vocês têm que sempre estar fazendo amigos, conhecendo pessoas novas e tem que conhecer, de repente o carro quebrou, tem que conhecer um novo mecânico. O que é para vocês e para as crianças? O que é essa viagem que vocês escolheram, esse modo de viver diferente? C'est un modus vivendi qui demande une grande adaptation, mais après c'est aussi un rythme qui nous est propre. Donc comme il y a l'école le matin, on a aussi je veux dire, des choses de logistique à faire régulièrement, remplir l'eau, nettoyer les toilettes, je veux dire, faire les courses. Alors, on a aussi un rythme au quotidien, plutôt, et on résout les problèmes les uns après les autres. Então, é um modo de vida que no começo precisa de muita adaptação, mas mesmo como ele já vai virando também uma cotidianidade, porque todo dia de manhã eles têm uma escolarização, eles têm que resolver as coisas cotidianas, pegar água, a questão dos alimentos, então aos poucos vai se convertindo numa rotina também, um modo de vida que vai encaixando dentro de uma rotina. Et on change de lieu, on change de personnes qu'on rencontre, mais on a aussi une routine. Eles mudam o lugar, as pessoas, mas a rotina eles mantêm durante a viagem, a rotina de vida deles. Hans, e para as crianças, o que é essa vida que para muitos consideram uma vida louca? C'était très important d'avoir le motorhome. É muito importante de ter a casa rodante, o trailer.
Parce que c'est l'élément stable dans la vie des enfants. Et avec des enfants, on ne peut pas les emmener dans une vie complètement désorganisée tout le temps. Porque ele representa o elemento estável dentro da vida das crianças, porque com crianças você não pode simplesmente os levar, os manter numa inestabilidade, tem que ter uma referência estável. Donc ils ont leur chambre, ils ont leurs jouets, ils ont des livres, et c'est l'endroit où ils se retrouvent en sécurité. Cada deles tem sua habitação, seu quarto, seus livros, seus brinquedos. É o lugar onde eles encontram essa segurança. Estamos conversando com a família Sanz, o Jacques e a Florence, que decidiram viajar o mundo. Largaram tudo. Largaram os bens, largaram o emprego, o país, a família, o aconchego da família, e decidiram viajar o mundo. E não só viajar, mas também constituir uma família. Conversamos um pouco sobre como foi o início, como é que foi essa decisão, e agora vamos falar no segundo bloco sobre a viagem deles. Voltamos no Papo Super de hoje, que está falando, nós estamos aqui entrevistando a família Sanz, o Jacques e a Florence, que fizeram uma decisão maravilhosa de viajar o mundo. Primeiro, constituir uma família e, junto com essa constituição também, viajar e conhecer o mundo. E já viajaram 29 países. Os pontos mais importantes, como é que foi? Onde iniciou essa viagem? Alors, le voyage, tout d'abord, c'est une décision de faire deux axes importants, l'Asie et l'Amérique du Sud. No começo, a viagem foi a decisão de fazer dois eixos principais, a Ásia e a América do Sul. Alors on peut dire que le voyage, même s'il a eu un rodage en Europe de l'Est, il a réellement commencé en pénétrant à Istanbul, en Turquie. Então, podemos dizer que mesmo a viagem tendo começado e passado por Europa, alguns lugares da Europa, realmente começou em Turquia, em Istambul, porque na Ásia, não? Já entrando na Ásia. As principais dificuldades que vocês tiveram nessa viagem? J'ai pas de réponse comme ça, parce que c'est devenu... Bien sûr, on a eu des difficultés. Les plus grosses difficultés, peut-être, c'est les difficultés avec le véhicule. Problème de mécanique, parce que dès qu'il y a un problème de mécanique, on doit trouver comment réparer, autrement on est bloqué. Realmente dificuldades não teve muitas, mas assim, a principal foi o problema do veículo, porque ele quebrou, então as questões mecânicas impedem continuar a viagem, e são questões que têm que ser resolvidas, é mais complicado. É importante vocês saberem que eles viajam num trailer, né? Viajam, então eles não têm uma casa, eles não ficam em casa alguma, eles ficam no trailer deles, que na verdade é a casa volante deles. Vocês viajam no trailer, e quando vocês vieram para a América do Sul, vieram para as Américas, né? Como é que vocês fazem para trazer o trailer? Vocês mandam navio e ficam algum tempo sem casa, como é que é isso? Qu'un seul transcontinent à faire, si tu veux. Donc finalement, c'est organiser à un moment le shipping du camion. Et ça dure un mois. Et pendant ce mois-là, on a habité chez ma tante et chez des amis le temps que le camion il arrive en Argentine. Realmente eles só tiveram assim, deslocamento transcontinental, que foi quando vieram da Europa para a América. Foi uma coisa que eles planejaram e eles tiveram um mês durante o tempo que demorou o trailer para chegar aqui no Brasil. Eles ficaram lá na Espanha, na casa da tia do Jacques. Então, foi só essa vez que... E assim, vocês tiveram muitas dificuldades com culturas diferentes, com gostos diferentes, com jeitos diferentes de viver, passaram por essas dificuldades. Foi muito chocante ou vocês conseguiram naturalmente receber isso? Notre avantage, c'est qu'en passant d'un pays à l'autre, en restant un mois dans chaque pays, on a plus de temps pour apprendre à connaître les cultures.
Com certeza, mas tem uma vantagem que nós ficamos em cada país mais ou menos um mês. Então, durante esse tempo, nós temos a oportunidade de nos adaptar e de conhecer muito mais a cultura. E para as crianças, como é que elas recebem isso? Eu lembro que a gente estava conversando um pouco antes e você disse que é importante para as crianças participarem dessa viagem porque amplia a mentalidade delas e elas começam até a receber melhor as pessoas, a entender melhor as culturas, as diferenças. Les enfants, finalement, ils s'adaptent beaucoup plus vite que les adultes et ils prennent surtout référence sur leurs parents un petit peu pour voir ce qu'ils doivent, ce qu'ils ne doivent pas faire, quoi. Donc c'est un peu plus facile pour eux parce qu'ils n'ont pas les notions si fortes des transgressions ou des différences. Na verdade, as crianças, eles se adaptam muito mais fácil do que os adultos às mudanças e eles também têm sempre a referência dos pais. Pelas crianças é mais difícil saber o que é uma transgressão, o que não é, porque eles não têm esses limites referenciais. E eu também soube que vocês começaram a viagem e não sabiam falar Esperanto. E na viagem vocês começaram a aprender e ajudou muito vocês durante toda essa trajetória. On avait un petit peu étudié l'espéranto, mais de fait, on ne l'avait jamais parlé. Donc on a commencé à rencontrer des espérantistes pays après pays, et le niveau d'espéranto, il a augmenté d'une manière très très rapide. Et surtout, c'est un réseau qui nous a permis finalement de percevoir complètement différemment les pays, parce qu'on avait à chaque fois des points de chute, et on pouvait poser des questions en fonction du pays, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, quelles sont justement les coutumes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les lieux à visiter, les dangers. Donc tout d'un seul coup, c'est comme si on avait des familiers ou des amis chaque fois dans un pays qui peuvent nous donner des indications. Então, no começo, eles só estudaram um pouco de Esperanto, mas na medida que a viagem foi avançando, eles foram aprendendo mais Esperanto, o nível de Esperanto melhorou muito e eles descobriram que em cada lugar eles não só podiam conhecer melhor o lugar, porque eles podiam perguntar para os esperantistas de cada lugar diretamente questões próprias do lugar, mas também eles podiam encontrar amigos e expandir e criar